Nem só de ficção vive o homem, mas de vez em quando é bom a gente ler alguma coisinha que puxa mais para nossa realidade, não é não? E hoje eu quero falar de um livro que eu adoro, que eu acho que todo mundo devia ler, porque ele assim expande a mente, ele abre os nossos olhos. Tô falando de O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan, A Ciência Vista como uma Vela no Escuro. Olha que linda essa frase, né? Você parar pra pensar nessa frase, ela diz muita coisa. E assim, eu tive que fazer um roteiro dessa vez, porque eu me empolgo tanto para falar desse livro que eu acabo atropelando tudo, sabe? Então, hoje eu vou seguir um roteiro. E assim, esse primeiro vídeo eu queria falar meio assim, sabe? Tipo, fazer uma introdução a respeito do livro, porque ele é muito bom, ele tem, olha só como eu gostei desse livro, né? Ele tem partes muito importantes, muito interessantes, que merecem aí ter outros vídeos falando a respeito. Então, vamos por partes. Quem foi Carl Sagan? Eu tive até que anotar, porque, assim, ele foi tanta coisa que eu não consegui decorar. Então, Carl Sagan foi cientista, biólogo, físico, cosmólogo, astrofísico, divulgador científico e ativista norte-americano. Ele foi nada mais, nada menos que consultor da NASA nos anos 50. Ai, que pouco, né? Ele trabalhou com os astronautas antes deles irem para a Lua. Olha que legal! E ele foi um dos primeiros cientistas a estudar o efeito estufa e a começar a alertar a galera de que, ó, vai dar ruim, hein? Um dos primeiros, olha que interessante. Assim, se você for na Wikipédia e baixar a ficha lá dele, ler sobre ele é muita coisa, assim, isso aqui não é nem metade do que ele foi. Foi, assim, um cara incrível, uma mente brilhante. Sabe aquele documentário Cosmos, que passa hoje em dia, que é apresentado pelo Neil deGrasse Tyson? Então, lá nos anos 80 ou 90, não sei qual dos dois, era apresentado pelo Carl Sagan. E sabe aquele filme Contato? É um livro do Carl Sagan, olha que interessante. Então, assim, você vê que o cara não foi pouca coisa. O Carl Sagan acabou morrendo em 1996, um ano depois que esse livro tinha sido lançado. Ele morreu de pneumonia, mas ele já estava fazendo uns 2 anos ali lutando contra uma doença na medula óssea. Infelizmente não resistiu e acabou nos deixando. Mas ele também deixou um legado muito importante, muito valioso. Como divulgador científico, o intuito dele era trazer a ciência para nós, leigos. Então, assim, ele tem muito livro para leigo, sem termo técnico, não é difícil de ler, não tem fórmula, não tem nada, que é justamente para a gente acabar sendo cativado por esse mundo. E também tem para o pessoal da área, né? Então tem os livros dele que são bem científicos, bem interessantes ali para o pessoal que entende. Não é meu caso, então eu fico com esse daqui dos leigos. E esse é um dos livros mais importantes dele, assim, você vê professor de faculdade incentivando os alunos a lerem, porque, assim, é muito, muito bom esse livro. Tá, e o que faz esse livro ser tão bom? Por que eu acho que todo mundo devia ler ele? O intuito do Carl Sagan nesse livro era colocar na gente uma vontade, uma curiosidade pelo questionamento. Então ele quer colocar ali na nossa mente esse ato de questionar. Questionar tudo. Questionar a autoridade, questionar as pessoas, questionar eventos, fatos, tudo aquilo que foi posto na nossa vida desde a infância e como sendo verdade, e a gente às vezes faz e nem sabe por quê. E nas pouquíssimas vezes que a gente pergunta, mas por que que isso é assim? Por que eu tenho que fazer? Aí veio talvez um adulto lá na infância e falou, porque sim. E já dizia professor Tibúrcio que porque sim não é resposta e não é mesmo. E nunca explicaram pra gente determinadas coisas e a gente acaba crescendo com essa coisa assim de não questionar, de aceitar tudo, sabe? Assim, é assim, então tá bom, é porque então beleza, vou seguir aqui meu rumo, sabe? E nesse livro não, o Carl, ele quer fazer a gente entender que questionar é optar pela não ignorância. Quando a gente questiona as coisas, a gente deixa de ser marionete na mão das pessoas. Quando o Carl Sagan incita isso de questionar, por exemplo, questionar a autoridade, não é somente a autoridade. Sim, você tem que questionar eles. Questionar a autoridade, questionar figuras públicas, figuras influentes. Porque, assim, essas pessoas, se elas vão e jogam uma informação errada e ninguém questiona, vai uma galera atrás.
Então isso é péssimo, isso é muito ruim. Então sim, questionar essas pessoas. Mas também, não é só esse tipo de gente, mas é todo mundo que vem para você e fala, ó, faz tal coisa, ó, você tem que fazer isso aqui, sabe? Vem e te impõe algo. Por exemplo, eu tô vindo aqui falando, leia esse livro, ele é muito bom, ele é incrível e tal e tal. Aí você vem e fala, ok, por quê? Aí você questiona, por que eu devo ler esse livro? Por que ele é tão bom? O que faz dele incrível? Por que você acha que ele vai mudar a minha vida, vai me melhorar, etc. Tá questionando e tá certo. E também a questão, esse ato de questionar, ele não deve vir como tipo, eu vou questionar todo mundo, eu vou tumultuar, eu vou ser da pá virada mesmo, vou ser do contra e vou sair questionando, vou fazer anarquia e não sei o quê. Não é pra você questionar e ser um chato, sabe? Assim, questionar pra ser petulante. Não, é questionar por curiosidade mesmo. Pra saber sobre aquilo ali. Chegar e falar, então, mas me explica por que isso é assim, por que eu devo fazer tal coisa, sabe? Assim, de boa. Mas consciente de que você quer uma resposta. Tanto pelo bem quanto pelo mal, você quer descobrir uma verdade, uma mentira, que seja qualquer coisa, mas você quer saber aquilo ali. E nesse livro aqui, o Crow, ele traz essa coisa do questionamento em várias áreas diferentes. Então ele vai tratar disso dentro da política, dentro da educação, dentro da religião, dentro do setor científico. Quando você questiona tudo, por exemplo, vamos lá, para a religião. Já está aí, pessoal que crê já sabe, nós sabemos que está escrito na Bíblia, tome cuidado com os falsos profetas. Então já estão te alertando, vai vir gente querendo te enganar, querendo te manipular, te usar, são os falsos profetas, cuidado. Já está ali falando para você, toma cuidado. Ou seja, vai lá questionar. Figuras de autoridade religiosa geralmente gostam que você questione. Porque eles gostam de explicar ali as coisas de Deus, as coisas da religião. Quem crê é bom que questione para saber mais sobre aquele assunto. Então, quando você se depara com uma figura religiosa de autoridade ali e você questiona, ela vai sentir prazer em te ensinar. Prazer em que você pergunte cada vez mais coisa para ela. Porque você vai estar divulgando também ali a religião. Mas se você se deparar com uma dessas figuras e ele não quiser te responder, se esquivar, não te responder ali, você está questionando e não chega a uma resposta que você se sinta satisfeito, tem que tomar cuidado. Aí, por exemplo, o Carl Sagan também fala a respeito da educação. E ele está falando da educação nos Estados Unidos. Você imagina se ele vem falar da educação do Brasil, ele ia infartar. Porque na dos Estados Unidos ele já fala que não é tão boa quanto deveria, quanto poderia ser. Que é sim deficitária. Imagina a gente aqui, né? E aí ele vem trazendo dados e explicações plausíveis para aquilo ali, e a gente pode colocar tudo aquilo ali para nós, brasileiros aqui. Por que você acha, se questione, por que a educação no Brasil é tão ruim? Por que ela é fraca? Será que isso daí não vem de cima? Por que será que o professor ganha tão mal? Isso não vem de cima? O político ganha tão bem? Por que o professor ganha tão mal? Então, assim, se você for analisar, isso já vem lá de cima. Já vem de um interesse político em manter a população em rédea curta. Mesmo o acesso a livros, por exemplo. Olha o imposto que a gente paga sobre livros. Livros no Brasil são caros, sabe? Tirando quando você vai comprar em sebo, mas os novos são muito caros. Se você pegar, comparar o preço de um livro novo no Brasil, o mesmo livro lá fora, o nosso valor é abusivo por causa dos impostos. Por que o imposto sobre o livro o imposto sobre o livro é tão alto? O que acontece? Por que isso? Há um interesse? Tem uma parte no livro do Carl Sagan, que eu acho incrível, eu vou fazer um vídeo sobre essa parte. É na época lá dos escravos, e aí os donos de escravos tinham ali um conceito entre eles. Eles falavam que escravo bom era escravo burro. E era isso mesmo que eles falavam, pesado assim. Eles falavam, não podemos educar os escravos, não podemos ensiná-los a ler e a escrever, porque a partir do momento que eles souberem ler e escrever, o mundo deles vai ali aumentar, eles vão saber identificar tudo isso aqui que está errado, eles vão fazer uma revolução contra nós. E os escravos eram muitos, e eram homens, mulheres também, pessoas muito fortes. Então os donos de escravos tinham medo. Por quê? Se os escravos se reunissem, explicassem uns para os outros, olha, isso aqui tá tudo errado, isso aqui é um absurdo e tal,
eles iam se revoltar contra os senhores e iam acabar com os senhores. Porque eram maiores, mais fortes, em maior número, entendeu? Então tinha que segurar eles pela ignorância. Não, não vamos deixar os escravos saberem que isso aqui é um absurdo, que isso está errado, que todo mundo é igual, entendeu? E isso daí não te lembra um pouco a política do Brasil? Por que que a educação no Brasil é tão deficitária? Será que não há um interesse político em fazer com que o povo não tenha acesso à cultura, à educação de qualidade? Tem esses barulhos que vocês estão ouvindo aqui, minha gata brincando com uma bolinha de papel, tá? Então, releva se sair aqui no microfone. Então, ele acaba ensinando a gente que em todas as áreas a gente pode questionar. E eu acho assim que no Brasil, principalmente aqui no Brasil, a gente deveria questionar mais as figuras políticas, as figuras de autoridade política. Porque, né, não preciso nem explicar. Por quê, né? Então sim, questione tudo, questione todos, questione como uma forma de buscar uma verdade, como de ter aquele conhecimento, saber onde você está se enfiando, quem você está seguindo, o que você está fazendo, se aquilo que estão fazendo é correto ou não é, sabe? Questione como uma busca por uma verdade satisfatória, para ter conhecimento, e esse conhecimento se torna o seu poder. Então me diz aí, você já leu esse livro? O que você achou? O que você mais gostou? Deixa aí nos comentários. E você que ainda não leu, eu espero de verdade, mesmo que você tenha sentido curiosidade, que você busque para ler, porque ele, nossa, ele te abre os olhos, é muito bom. Você vai começar esse livro de um jeito, você vai terminar ele uma outra pessoa. Então leia O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan.